Meus irmãos, que maravilha estarmos aqui. Amém? Glória a Deus. Que bênção estar aqui. É bom vir em casa, mas a temperatura espiritual é aqui. Glória a Deus. Amém? É diferente. É diferente. E graças a Deus, apesar do final de ano, né? No final de ano o povo começa a consertar a casa que está suja, o reboco está fofo, a pingueira. Chega a visita, as costureiras aumentam a clientela, começa a receber um dinheirinho para ir para o shopping. Não é assim? É assim mesmo. Fazer o quê, né? Mas graças a Deus que nós viemos aqui. Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós vamos continuar meditando em Cantares. Me foge o nome do autor americano que escreveu sobre todas as parábolas da Bíblia. Ele disse que nenhuma verdade de Deus vem a nós a não ser por parábolas. Por parábolas. Toda a verdade do Evangelho, ela vem até nós através de ilustrações. Aprove a Deus fazer assim. Toda a verdade. Né? Glória a Deus. Por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta dogmática, é uma carta teológica, mas ela tem figuras também. Mesmo as cartas mais teológicas, elas usam ilustrações. Nós pregamos aqui na Santa Ceia sobre Israel, sobre os judeus, e Paulo disse lá em Romanos que, para que os crentes entendessem, diz que Israel é a oliveira, né? Era a oliveira. Os ramos deles foram o quê, meus irmãos? Foram o quê? Cortados, e nós éramos zambujeiro bravo, e nós fomos o quê, irmãos? Enxertados. Mas depois, o que é que vai acontecer com a oliveira? Os ramos originais, eles vão brotar outra vez. Então, são ilustrações, né? É impossível pregar sem usar ilustrações, porque a mente humana, ela aprende mais com as ilustrações. Vê que o ministério de Jesus, a maior parte foi falando em parábolas, porque a parábola, ela ilustra, ela aclara a mente das pessoas. E aqui, meus irmãos, temos verdades de Deus através da figura do vento. Lá no livro de Cantares, a igreja é comparada com um jardim, e nós já estudamos isso, e quando chega no último versículo, o noivo, ele faz uma invocação. Aliás, a noiva faz uma invocação. Ela expulsa o vento norte. Ela expulsa o vento norte. E ela pede que venha o vento sul. Por favor, leia a primeira parte. Glória a Deus. Levanta-te, vento norte. Levanta-te quer dizer, vai embora. Levanta e vai embora. Ela pede que o vento norte vá embora. E depois ela pede o quê? E vem tu, vento sul. Prossiga um pouquinho. Assopra no meu jardim. Pronto. Aqui é uma oração da noiva. Aqui é uma oração da noiva. A noiva, ela diz: levanta-te, vento norte. Vai embora. E vem tu, em lugar do vento norte, vem tu, vento sul. Para nós brasileiros, para nós que vivemos no hemisfério sul, é muito difícil de interpretar isso. Para eles que moram no hemisfério norte, né? Para quem mora no Oriente Médio, na parte acima da África, que já é o hemisfério norte, é fácil de entender.
Porque lá tem os ventos, o vento que vem do norte, o povo conhece o vento que vem do norte e conhece o que ele traz. O povo conhece o vento que vem do oriente e conhece também os efeitos. E conhece o vento sul, um vento que assopra vindo do norte, um vento que assopra vindo do oriente, do nascente do sol, e um vento que vem do sul. São 3 ventos diferentes. A gente aqui não vê isso. A gente se criou, a gente não tem inverno, não tem primavera, só tem verão. Né? E agora que só tem verão mesmo, glória a Deus. Verão e inverno, e até no inverno só faz chover, mas o calor é pior do que no verão. Então nós não temos isso, mas eles lá têm essas diferenças que nós aqui desconhecemos. Mas com a ajuda de Deus eu vou tentar explicar aos irmãos e o significado desses ventos, na teologia, na Bíblia, na espiritualidade. O que é o vento? O vento, irmãos, de forma simplista, que a gente aprendeu no primário, quando, não sei se ainda hoje se ensina isso nas escolas, não sei, porque mudou tudo. Hoje em dia, nas escolas, se ensina coisas que nem convém a gente falar aqui, né? Não ensina mais português, não ensina... Se tapia em muitos lugares, se tapia, e o objetivo da escola e o objetivo de quem ensina é mudar a cabeça do povo, não é fazer o povo crescer no conhecimento. Mas ainda se salva alguma coisa por aí afora. Mas no tempo que a gente estudava, na infância, o vento era assim, porque é o vento. Aí alguém gritava, é o ar em movimento. Né? Não era assim? Quem aprendeu assim? O resto já morreu, só ficou a gente. Glória a Deus, né? Então, irmãos, o vento é o ar em movimento. E como é que o ar entra em movimento? O ar entra em movimento através das altas temperaturas. O calor, a temperatura, suga o ar. Ele dá um bote, vamos usar uma expressão grotesca. A temperatura quente dá um bote no ar e suga o ar. E fica um vácuo. Quando fica aquele vácuo, vamos dizer, as paredes que ficaram, elas vêm preencher o lugar vazio. E esse ar que vem preencher o lugar vazio, ele vem rápido. Isso não é um pedacinho do tamanho dessa igreja, não. É um estado, é um país. Esse ar que sobe pode ser do tamanho do Brasil, pode ser do tamanho da França, da Bahia. Né? Aí a temperatura quente suga o ar e ao que resta sai do lugar para vir preencher. Então essa saída do ar para vir preencher o vazio chama-se o quê, meus amados irmãos? Vento. É o ar em movimento. Então, irmãos amados, lá no Oriente, no hemisfério norte, tem 3 ventos. Tem o vento oriental, tem o vento norte e tem o vento sul. E esses 3 ventos, eles estão na Bíblia. Nós vamos primeiro meditar sobre o vento oriental. O vento que vem do nascente do sol lá. O vento que vem do oriente. Esse vento, irmãos, ele não é bom. Não é bom. Esse vento que vem do oriente não é bom para o povo da região. Por quê? Porque ele é um vento muito quente. É um vento que vem pegando fogo. Deus ajude que ele não sopre aqui nesses dias. Porque já está quente. Se esse vento vier para cá, a gente diz, vai-te vento do Oriente, vai-te para lá. Ele vem quente. Ele é tão quente que ele resseca as plantas. Se ele vier no tempo que as plantas estão brotando, as plantações estão brotando, ele queima as plantações, mas queima mesmo. O vento é tão quente que vai queimar o trigo, vai queimar a cevada, vai prejudicar com o calor desse vento. É um vento quente. Vamos ver isso em Gênesis. É bom a gente aprender o vento oriental, o vento que vem do leste. Gênesis 41:6. No sonho que Faraó teve. No sonho que Faraó teve. Prossiga.
E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. Aqui foi Faraó falando. Faraó falou que ele teve um sonho, e no sonho ele via espigas queimadas do vento oriental. Porque o vento oriental, se ele passar numa roça em tempo de plantação, o que é que ele faz com a roça? O que é que ele faz com o trigo? O que é que ele faz com a cevada? Ele queima, ele sapeca e prejudica. Porque a lavoura atrapalha a lavoura, o vento oriental atrapalha a lavoura, queima a lavoura. Ele é tão forte que ele seca os riachos. Vamos para Oséias, capítulo 13, versículo 15 de Oséias. Quando ele começa a soprar, ele suga as águas dos riachos. Aqueles riachos temporãos, ele seca tudo. Veja, por favor. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Pronto. O que é que esse vento faz, irmão? O vento leste, o vento oriental? Ele é tão quente que quando ele passa, ele vem do deserto, e quando ele passa, ele seca as nascentes. Ele começa a soprar, e a água vai evaporando de tão quente, e termina secando as nascentes e secando as fontes. É o vento oriental. Ele queima as plantas, ele seca as nascentes, irmão, e ele causa aborrecimento. Ele dá um enfado nas pessoas, as pessoas adoecem, mexe até com o psicológico. Esse vento, ele é tão chato, tão ruim, que ele mexe até com o psicológico das pessoas. Quem foi que sofreu com esse vento? Que ficou abusado, ficou aborrecido, ficou nervoso. Vamos ver na Bíblia Jonas. Graças a Deus tem uns crentes sabidinhos aqui, glória a Deus. É? Terral, é? É o terral? Terra. Muito bem. Vamos ver Jonas 4 e 8. Jonas, parece que ficou Jó, mas é Jonas 4 e 8. Jonas 4 e 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer. Meu Deus, tá bom. Dizendo: Tá bom. Não tem mais nada. Tá bom. Já matou, glória a Jesus. Mas que o vento oriental é tão terrível que a pessoa dá vontade até de morrer. Diz que ele é sufocante. Né? Glória, o vento soprando e o pastor Múcio falando, glória a Jesus. Morre na hora. Então, irmãos amados, o vento, ele causa um enfado, ele causa uma agonia, ele causa, vamos usar nós nordestinos, nós dizemos uma gastura. Quem alcançou gastura? Ainda tem muita gente aqui. Mas eu vou dizer outra coisa mais antiga ainda. Causa um farnizinho. Quem alcançou um farnizinho? Pronto. Glória a Deus. O vento oriental causa nervosismo, causa desânimo, causa... Glória a Deus. Paciência, ataca os nervos. Quando tiver alguém nervoso perto de você, você diga calma, você tá com o vento oriental, glória a Deus. O vento oriental, ele é estafante. Ele queima as plantas, ele seca as fontes, ele deixa as pessoas nervosas, ele faz até as pessoas desmaiarem de tão quente que é o vento oriental. Mas também ele é violento, ele derruba até construções. Vamos ver Jó 1 e 19. Jó, ele derruba até construções. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto. O mesmo vento oriental. E deu nos 4 cantos da casa,
a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. E eis que um grande vento sobreveio da além do deserto. É o vento oriental que nós já vimos na outra passagem. E ele deu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre os jovens e morreram. Esse vento, ele além de ser quente, tem hora que ele vem derrubando o que aparece na frente. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esse vento é desastroso. Vamos ver se vocês aprenderam. Primeiro, ele faz o quê? Qual é o primeiro prejuízo que esse vento dá? Qual é o primeiro prejuízo? Ele queima as plantações. Segundo, ele seca as fontes. Terceiro, ele dá o quê? Dá agonia. Vontade de dá desmaio, dá mal-estar. Terceiro, ele faz o quê? E quarto, o quê? Ele faz o quê, irmãos? Derruba as casas. Esse vento não é bom. Esse vento representa, às vezes, no meio do círculo de oração, as irmãs, às vezes, pregando, elas usam muito essa expressão. Irmão, deu um vento na casa de fulano. Eu estou passando por um vento. Alguém já ouviu essa expressão? No círculo de oração, geralmente se diz isso, né? Eu estou passando por um vento. É esse. É o vento oriental. É o vento tempestuoso. É o vento que faz a gente desmaiar. É o vento que destrói. É o vento que seca as fontes. É o vento que traz prejuízo. Glória a Jesus. E esse vento sopra. Ele sopra no mundo físico. E ele sopra nas vidas. E ele sopra na igreja. E ele sopra nas famílias. E ele sopra trazendo dano. Ele sopra trazendo prejuízo. Louvado seja o nome do Senhor. É o vento da tentação. É o vento que quer derrubar a nossa vida espiritual. Jesus falou desse vento. Jesus usou a figura desse vento que destrói, que quer derrubar a minha vida, a sua vida, quer derrubar o seu ministério, quer derrubar a sua espiritualidade, mas Deus hoje vai nos revestir para que esses ventos não venham trazer destruição. Jesus falou desse vento. Vamos para São Mateus, capítulo 7, versículo 24. Glória a Deus. São Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Prossiga. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Os ventos estão aí a soprar. E muitas casas espirituais já caíram. Muita gente que estava conosco, o vento levou. Mas até aqui o Senhor tem ajudado, porque sua casa está na rocha, que é Cristo. Vento das tentações. Vento dos problemas. Vento das lutas. Vento do Oriente, vento do deserto. Esse vento ele tem 3 nomes: vento do Oriente, vento oriental, vento do deserto e vento oriental, vento do deserto e vento norte. Aleluia. Aleluia. No vento norte é outro. Vento oriental, vento do deserto e vento leste. Vento leste, vento oriental e vento do deserto. Mas Deus vai nos dar força, irmãos. Eles virão. Eles chegam. E o vento não respeita ninguém. O vento não respeita ninguém. Ele sopra. Mas nessa noite, crente que tem doutrina, crente que tem comunhão com Cristo,
ele está arraigado na rocha. Você pode dar um glória para Deus bem forte nesta manhã? Não vai derrubar a sua casa. Agora, se a casa estiver edificada na rocha. Agora, a casa que estava na areia, o que foi que aconteceu com ela quando o vento soprou? Caiu. Glória a Deus. Esse vento representa as tentações, esse vento representa as lutas, esse vento representa as fadigas da vida, esse vento representa as agonias, as angústias, os estados psicológicos de desânimo. Já aconteceu de você ficar desanimado, ficar triste, sem querer até vir para a igreja? É o vento oriental que está soprando em você. É o vento oriental que Jonas desmaiou. Louvado seja Deus. Ele representa as lutas, ele representa o que mais? Primeiro, em São Mateus 7:24, ele representa as tentações e as lutas. Agora, Efésios 4:14, ele já representa outra tragédia. Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Fraudulosamente. Vamos voltar um pouquinho, 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de quê, meus amados irmãos? Doutrina. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Vento de doutrina. As doutrinas heréticas, as doutrinas falsas que surgem de vez em quando, elas são comparadas com o que, meus amados irmãos? Ventos. Há uma igreja que eu não vou citar o nome, uma igreja conhecida minha, e o pastor dela hoje está aqui. Há mais ou menos 30 anos, tinha lá um pastor, há muitos anos que o pastor estava lá, e o pastor já estava cansado e cansando, que às vezes o pastor está cansado, e às vezes além de estar cansado, está cansando. Um homem de Deus, mas estava cansado e cansando. Aí chegou uma outra denominação herética, e se aproveitou da fragilidade do momento e começou a embriagar as famílias da igreja. Irmãos, e a igreja perdeu quase a metade da membresia. Quase a metade. Passaram para essa seita. Passaram para esse grupo. O que foi isso que passou nessa igreja, naquela igreja nossa? O que foi que passou, meus irmãos? Um vento de doutrina. Aleluia! E Paulo disse, para que não sejamos mais meninos. O que era que aquela igreja faltava? Aquela igreja que foi levada, o vento levou quase a metade da igreja. O que era que faltava naquela igreja? Maturidade. Crente que não tem maturidade espiritual, quando vem um vento de doutrina, carrega ele. Aleluia. O vento oriental representa as lutas, representa as tentações, o vento que seca a fonte, o vento que dá enfado, o vento que destrói casa, representa as lutas da vida, as tentações e representa também as doutrinas falsas. Quem não tem firmeza, o que é que acontece? Quando sopra o vento de doutrina, quem não tem firmeza é levado. Graças a Deus, a igreja se recompôs e hoje é muitas vezes maior do que o que era naquela época. Aleluia. Quem dá glória para Jesus? Mas o que foi que aconteceu com aqueles fracos na fé, os meninos inconstantes? Não era menino na idade,
Era menino na maturidade. Tem crente, irmão, que o vento leva. Ele é crente, mas se aparecer, encontrar, se ele for trabalhar com uma pessoa de uma doutrina errada, ele vai. Se chegar um vizinho perto dele e começar a convidá-lo para ir para aquela religião, ele vai, porque ele é menino, e menino o Papa Figo carrega. Quando eu era menino, eu tinha um medo do Papa Figo. Quem tinha medo do Papa Figo aqui? Ah, pensei que isso era eu. Diz que o Papa Figo, ele andava num carro preto. Era assim? Aí pegava um negócio, chamava para oferecer confeito às crianças, era assim? Aí o menino, confeito. Quando o menino chegava, ele passava um negócio no nariz do menino. Foi assim que me ensinaram. Passava um éter, não sei o que era, e o menino, aí ele botava dentro do carro, levava. Pois tem crente, menino inconstante, que todo Papa Figo que aparece, carrega ele. E eles gostam dos novos crentes. E de crente velho também. Quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, apareceu um Papa Figo lá na loja onde eu trabalhava. Eu trabalhava numa loja, e o indivíduo dessa mesma seita que causou dano nessa outra igreja, esse pessoal, eles evangelizam crentes. Eles dificilmente evangelizam pecadores. Eles só querem ganhar crentes. É assim ou não é? Aí ele veio para o meu lado com as conversas. Olha, você tem que guardar esse dia, que esse dia é santo, e não sei o que, e lá vai. Mas eu já nasci, pela graça de Deus, um menininho sabido. Para o Papa Figo me carregar? Pensa no menininho sabido, glória a Jesus. Toda semana, aquele Papa Figo aparecia na loja, me vendendo livro, querendo me vender livro. E eu dizia, não, meu amigo, eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus. Eu já sou crente, já sou batizado com o Espírito Santo, eu vou para onde? Aí ele vinha. Quando foi um dia, eu estava com o vento do Oriente em mim. Eu estava abusado nesse dia como Jonas. Mas, irmão, dei-lhe um papoco. Nunca mais ele apareceu. Eu disse, olha, quando eu não era crente, o senhor nunca veio me evangelizar. E outra coisa, olha que meus colegas, todos são incrédulos. E eu nunca vi o senhor vender um livro a ele, nem pregar para ele. O senhor é o diabo? Mas por quê? Eu disse, porque o diabo foi quem foi pregar para Jesus. Queria desviar Jesus. Olha, desapareça. Glória a Jesus. Nesse dia eu estava com o vento oriental. Glória a Jesus. Brabo que sou. Então, irmãos amados, vento de doutrina. É o vento que destrói, é o vento que derruba a casa, é o vento que derruba convicções espirituais. Quem dá glória para Deus para repreender esse vento? E você precisa estar forte, para que não sejamos meninos inconstantes levados em roda. Levado em roda é assim, né? Por todo vento de doutrina. Há 25 anos, 26, 27, apareceu uma doutrina que destruiu algumas Assembleias de Deus. Uma doutrina G12. Eles prometiam tanta coisa. Faziam uns encontros. Ainda hoje acho que faz. Quem faz eu respeito. Eu estou doutrinando a Assembleia de Deus aqui em Maceió. Não se ofenda. Você não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver é a Assembleia de Deus que Jesus me confiou. Você está assistindo o culto porque você quer. Eu não mandei você assistir. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas, irmãos amados, olha, irmão, pastores foram na onda. Pastores.
Mudaram a estrutura da igreja, mudaram tudo, dizendo que agora era que o Brasil ia ser evangelizado, que as igrejas não fizeram nada, que agora era um novo vento, era um novo sopro, era um agir de Deus que veio lá da Colômbia e não sei o que, e lá vai. Fazia encontro, né? Aí crente, irmão, fazia uns encontros e levava os crentes. Aí lá porque não dá tempo de falar, eu conheço todo aquele processo, é de choque emocional. E é só emoção. Quando a pessoa volta assim, flutuando. Mas são descargas emocionais. Eu digo porque esse método, eu participei dele quando eu não era crente. Esse método não foi inventado por esse povo, já existe. Quando eu não era crente, eu participei de uma religião que tinha essa mesma marmota. Glória a Deus. E a pessoa se emociona. Irmão, crente batizado com o Espírito Santo há 30 anos, voltava desses encontros dizendo: agora foi que eu me encontrei com Deus. Quem já ouviu falar desse negócio? Quem já ouviu? Era assim ou não era? Agora foi que eu me... Depois de 30 anos de crente, o vento levou meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento norte, ou melhor, por todo o vento oriental, por todo o vento leste, por todo o vento destruidor. Mas dou glória a Deus, porque tem crente que vento de doutrina não arranca da fé. 1983, aqui neste altar, chegou um pastor da Assembleia de Deus, que foi na Coreia, e lá aprendeu um negócio diferente. A igreja da Coreia era muito grande, ainda hoje é grande, parou mais de crescer, mas naquele tempo era a igreja que mais crescia no mundo. Aí trouxeram de lá, e veio um pastor que passou pelo Brasil visitando as igrejas, com um projeto de crescimento. Aí dizia, tinha um estado de quarta dimensão. Quem alcançou? Tinha até o livro Quarta Dimensão. Irmão, aquilo ali é budismo puro. Budismo. E entrou nas igrejas evangélicas. E o pastor veio aqui e pregou, e os pastores, quase todos os pastores do Brasil, ficaram fascinados com aquele vento. Chegou aqui, o pastor, um pastor já de idade, ainda está vivo, está com quase 90 anos ele. Dia desse ele apareceu na internet, bem velhinho, esse pastor, prometendo que as igrejas iam crescer, que as igrejas, e que a pessoa tinha que ver, que o negócio era assim: você tem que ficar grávido da sua bênção. Por exemplo, se você quiser, eu ali, sentadinho ali naquele cantinho ali, e ele dizendo aqui: se você quiser ter uma bicicleta, você fecha os olhos e diga: eu estou grávido da bicicleta. Eu dizia: vai-te para lá, eu quero. Uma roda só numa barriga já é uma desgraça. E 2 rodas, glória a Deus. Irmão, aquilo não entrava na minha cabeça. Eu, menino na fé, obreiro novo, mas aquilo não entrava. Mas muita gente foi levado. Esse velho hoje é pastor de uma igreja. Eu hoje, quase 40 anos depois, 40 anos, né? 40 depois ele está velho, bem velhinho, tem quase 90, é pastor de uma igreja, não vou dizer aonde. Dia desse apareceu no YouTube, ele pregando lá, bem velhinho. E a igrejinha dele, que disse que ia crescer, ficar como na Coreia, desse tamanho. Se der um espirro, gripa todo mundo. Vento de doutrina, novidade. Aleluia. Vento do Oriente que vem derrubando, que vem causando problema, que vem secando as fontes, que vem dando enfado, que vem trazer desgraça, vem trazer destruição. Mas nesta noite nós dizemos: levanta vento norte, levanta vento oriental, vai-te embora, vai-te embora e vai-te embora. E quem pode dizer glória ao nome de Jesus? Aleluia. Esses ventos representam as tentações, o vento leste, o vento oriental, representa as tentações, as lutas, os problemas externos, os problemas internos, representa também os ventos de doutrina, representa tudo que causa mal.
tudo que causa dano. Glória a Deus. E muitos são arrastados. Jesus falou que esses ventos viriam, e que esses ventos arrastam muita gente, irmãos. Quanta gente que foi arrastado pelo vento da tentação, pelo vento das lutas da vida, pelo vento das heresias, pessoas até velhas na fé, pessoas antigas na fé, mas foram levadas por essa ventania que derrubou. É o mesmo vento que derrubou a casa dos filhos de Jó. Foi esse vento que derrubou. Oséias 12:1, glória a Deus. Oséias 12:1. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. E todo dia multiplica a mentira e a destruição. Olha aí o vento leste mais uma vez. O vento oriental. O vento leste, triste de quem é levado por ele. Mas a Bíblia fala também do vento norte. Que vento é esse? Esse vento que destrói, esse vento que traz coisas erradas, né? Esse vento, né? Cuidado com o vento da heresia, com o vento de doutrina. Cuidado com ele. Hoje tem a televisão, tem a internet, não é verdade, irmãos? Crentes antigos, crentes velhos começam a assistir um programa de televisão e é levado, né? Os coaches, as seitas heréticas, e os crentes são levados. Meu Deus, que tristeza, né? Se você acessar a internet, você vai ver todo tipo de vento de doutrina. Na internet está assim, ó, soprando. Tem gente que deixa de ouvir a doutrina da sua igreja, deixa de ouvir a doutrina do seu pastor, para seguir o vento leste, para seguir o vento oriental, né? Depois fica contradizendo, não, eu agora arrumei um vento novo, eu agora estou no vento, eu sou cessacionista, eu agora não creio mais nos dons que eu aprendi, eu agora estou ouvindo um rabino, mas um crente ouvindo rabino. Eu agora não creio mais nas cartas de Paulo. Jesus pregou um evangelho e Paulo pregou outro. Onde foi que você aprendeu isso? Na internet, está lá o vento soprando e eu fui lá. A Bíblia não é mais inspirada pelo Espírito Santo. O vento soprou e levou a fé. Vento de doutrina. Dou glória a Deus porque até hoje nenhum vento de doutrina me arrancou da minha posição. E olhe que eu gosto de ler. Eu leio quase tudo. Eu não leio tudo, mas eu leio quase tudo. Leio, ouço, olha assim o Espírito Santo. Não, isso aí é vento leste. Isso aí é vento de doutrina. E eu estou na rocha. Como diz o hino, na rocha eterna firmado estou eu. Amém? Amém. Essa semana uma irmã mandou para mim. Ela assistiu um coach. E mandou para mim, pastor, o que é que o senhor acha? Eu digo, eu não acho nada, que eu não escuto isso. Eu vou perder meu tempo, irmão, com mentira? Todo mundo, é só você sonhar, é só você querer, é só... E tem gente que... Vá na onde? Não, irmão, não. Irmão, eles dizem que tudo que a pessoa quiser, é assim ou não é? Se eu quiser ser presidente dos Estados Unidos, eu posso? Não posso, não. Não. Me diga uma coisa, é todo mundo que vai passar na escola das agulhas negras? É todo jovem que vai passar na escola? Vai? Não. Tira isso da sua cabeça. É todo mundo que vai passar para estudar no Instituto Rio Branco, que forma embaixadores, que forma diplomatas? É todo mundo que vai passar nesse curso, pastor? Não. Não, meu irmão. Mas eles dizem que todo mundo pode ser, todo mundo, é só sonhar, é só querer, que tem uma força dentro de você. Só se for uma dor de barriga, é a força que tem dentro de você. Isso é balela, irmão. Isso é vento,
vento. Nós somos o centro. Deus sem você não vive. Deus só existe. Você é o centro de Deus. O homem tenha juízo. Tem deles até que ensina a perdoar Deus. E tem crente que vai nessa onda, nesse vento leste, nesse vento oriental, vai na onda. Glória a Jesus. Irmão, olha, irmão, Deus, ele distribuiu. Olha a Bíblia, vamos para as Escrituras. Jesus disse que a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1. Segundo a sua capacidade. Eu posso sonhar o tanto que eu quiser. Se Deus não me deu, eu sonho que cai da cama. Vai quebrar a clavícula. Glória a Jesus. Deixe dessa tolice, rapaz. E você fica perdendo seu tempo. Tem gente que paga caro o ingresso. É verdade ou não é, irmãos? Paga caro o ingresso para ir ouvir. Não dá uma oferta. Fala do dízimo, fala de oferta. Mas quando chega esses embusteiros. Glória a Jesus. Vento de doutrina. Que vento é esse? Qual foi o vento que nós falamos? Oriental. Vento oriental, que também é chamado vento do deserto. Vento leste e também vento do deserto. O vento sul. Levanta-te, primeiro, levanta-te, vento norte. Vamos ver o vento norte. O que é que o vento norte faz? Só temos duas referências na Bíblia. Uma em Cantares e a outra em Jó 37, 9 e 10. Jó 37, 9 e 10. Das recâmaras do sul sai o pé de vento e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá a geada e as largas águas se endurecem. Que vento é esse? Que vento é esse? É o vento norte. É o vento que vem do Polo Norte, lá naquela região. E o vento do Polo Norte é quente ou é frio? O vento do Oriente, o vento leste é quente. Mas o vento que vem do norte, ele vem, sai o pé do vento e do norte. Qual é o vento que vem? O frio. E qual é o vento que vem? O frio, que é que ele faz? Versículo 10, por gentileza. Pelo assopro de Deus se dá o quê? A geada. Geada. E as águas, as largas águas, se endurecem. É o vento que anuncia o inverno. Ele traz a frieza. E as águas congelam. É o vento que faz, começa a chegar no outono, lá nesses países do hemisfério norte. Ele começa a soprar e as folhas começam a cair e o mundo fica cinzento, as flores desaparecem, as árvores ficam desnudas e ele vai soprando. Aí quando chega o inverno, então começa a cair a neve, começa a cair a geada e depois o frio vai aumentando e ele chega abaixo de zero e as águas dos rios, as águas das fontes, o que é que acontecem com elas, meus amados irmãos? Elas congelam. E multiplica o frio. Mas a noiva disse: levanta, vento norte. Aleluia. Vai embora. Muitas vezes a igreja está sendo soprada pelo vento norte. A frieza. Os pássaros não cantam, os riachos não correm, as árvores não têm folhas, não têm fruto, não tem flores. O mundo, no outono e no inverno, o mundo lá na parte do hemisfério norte fica cinzento. Sem sol, aquela coisa assim, aquele clima frio. Não se pesca nessa época, não dá para pescar. Não se ouve o canto dos pássaros, as águas congeladas. Louvado seja Deus. E a noiva disse: levanta, vento norte, vai embora. Ela viu o jardim feio,
Ela viu o jardim sem flores, ela viu o jardim sem frutos, ela viu o jardim com as águas, não tinha fonte no jardim, nós vimos outras semanas, não tinha fonte. Ela viu que as fontes estavam com as águas, o que, meus amados irmãos? Congeladas. Fala do período de frieza espiritual. Aleluia. Aleluia. A igreja, de modo geral, está passando pelo período do vento norte. Os batismos com o Espírito Santo já não são frequentes. Os dons espirituais verdadeiros já não são frequentes. Tem muita imitação por aí afora, mas os dons espirituais verdadeiros já não são frequentes. Os peixes representam o quê? Os peixes pulando na água para serem pescados representam o quê, meus irmãos? As almas. Mas debaixo do gelo você não tem como pescar. Aleluia. Eu conheço a história da igreja. Eu pesquiso a história da igreja. E olhando os anos 60, os anos 70, os anos 50, 60 no Brasil e também fora do Brasil. Eram épocas de grandes cruzadas. Era a época quando Billy Graham, que não era pentecostal, mas era um homem cheio do Espírito Santo, pregava no Maracanã e milhares de almas vinham chorando a aceitar Jesus como Salvador. Era a época que os pentecostais tinham um missionário chamado Celso Lopes. Quando eu aceitei Jesus, ele tinha morrido naqueles dias de um acidente de avião. Ele tinha o dom de curar cegos. Existem mensageiros da paz que têm as notícias de Celso. Era um jovem de 40 anos, morreu solteiro. Numa noite só, no estado do Pará, numa cruzada, 30 cegos. Por quê? Porque quando a notícia corria que ele iria pregar, os cegos vinham. Porque ele tinha o dom de orar pelos cegos e o Senhor curar cegos. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Cruzadas. Foi o tempo que se levantou igrejas de curas divinas, que apesar das meninices, apesar de algumas imperfeições, mas prestaram um grande trabalho. Mas ultimamente a gente está vendo as águas congeladas. Aleluia. Aqui em Maceió teve uma cruzada em 78, eu não era crente ainda, 4.000 decisões do estádio Rei Pelé. Eu li no Mensageiro da Paz. 4.000 decisões. Aleluia. Hoje em dia, para se entregar 4 almas, tem festa que não se entregam 4 almas. O que é isso? É que o vento norte tem soprado nos corações e tem congelado as águas. E a noiva, ela olhou para o jardim e ela viu o jardim cinzento, ela viu o jardim sem flores, ela viu o jardim sem frutos e ela viu que as águas estavam das fontes, as águas estavam congeladas. Aí ela disse: levanta, vento norte, vai embora. Ela estava pedindo que viesse o vento sul. Existe o vento norte soprando individualmente e existe o vento norte soprando coletivamente. E eu noto que nós estamos numa época de vento norte. Cadê os grandes pregadores? Pastor, tem. Mas, entretanto, todavia, aleluia, é o vento norte que está soprando. Batismos com o Espírito Santo, curas divinas, milagres, maravilhas. As águas estão geladas, as águas não estão correndo,
A noiva olhou para o jardim e ela viu que o vento norte estava assoprando e congelando tudo. E ela estava desejosa que aquele tempo do vento norte passasse. Você tem desejo que o vento norte vá embora? Pastor, isso aí, o que é pecado? Não vou dizer que é pecado. Irmão, tem gente assim, é porque esse povo peca, essa geração peca. Irmão, pecado sempre houve. Desajuste sempre houve. Eu pesquiso. Eu fui secretário de uma igreja no começo da minha fé e eu peguei nos livros de ata. Meu irmão, dos anos 60, dos anos 70, irmão, naquele tempo se escrevia tudo, os detalhes. Tinha pecado cabeludo. Não é só hoje que tem pecado cabeludo, não. Está aqui os irmãos que nasceram no Evangelho e pode testificar que no passado também teve problemas sérios. E o que é? O que está acontecendo? É porque tem o tempo do vento oriental, tem o tempo do vento norte que gela tudo. Mas eu quero dizer a vocês que tem também o tempo do vento sul. Aleluia. E a noiva, ela orou, essa oração é da noiva. Ela disse, levanta vento norte, vento que gela tudo, vento que congela tudo, levanta, vai embora. E eu quero que assopre o vento sul no meu jardim. Esse vento sul é o vento primaveril. É o vento primaveril, aleluia. Aleluia. Quem já morou nos Estados Unidos, quem já morou no hemisfério norte, sabe disso. Que de repente, quando o inverno vai terminando, aí começa a vir um vento primaveril. Ele é quente, mas não é quente como o vento oriental. Ele começa a soprar. E misteriosamente, a amendoeira começa a brotar. É a primeira planta que brota, é a amendoeira e a figueira. São as duas primeiras plantas que brotam, a amendoeira e a figueira. Ela dá um rasgozinho, tchim, aí aparece um verdinho, um broto. A figueira e a amendoeira. E o vento começa a soprar. Aí as águas começam a derreter. Começa a derreter. E o vento... Aí as flores começam as folhas começam a brotar. As flores começam a brotar. Os pássaros voltam a cantar. Glória seja dada o nome de Jesus. E a vida começa a chegar outra vez. Aleluia. Aleluia. Glória. Levanta-te, vento norte. Vamos ver de novo Cantares. Eu hoje não vou falar sobre o vento sul, porque é muita coisa, Deus vai preparar. Talvez terça-feira, se o Senhor permitir, a gente vai falar sobre o vento sul, que é o vento gostoso, é o vento de paz. Na harpa diz assim: